Olá, gente querida, príncipes e princesas, tudo bem aí? Olha, aqui também tá tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Buscando em Deus sabedoria, sabe? Palavras certas, atitudes certas, é o que Deus se agrada. Então, eu quero compartilhar aqui no primeiro livro de Samuel. Deixa eu tirar aqui os negócios. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Parece pesado, mas é extremamente importante. Saul, o rei lá de Israel na época, é atormentado por um espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ai, ai, ai. Como assim, Val? Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Deus governava diretamente aquele povo lá. É que a plataforma assim nem permite mais essas palavras, né? Então, eles estavam vendo as outras nações com rei poderoso, e carruagens e cavalos lindíssimos, e o povo não quis mais o governo do sacerdote, que Deus governava o povo através do sacerdote. No caso aqui, nessa época aqui, era Samuel, antes era Eli. Deus fez a vontade do povo. O povo quer um rei humano, que vá adiante, que peleja as pelejas, então eu permito. Aí mandou Samuel ungir Saul, que diz aqui que Saul, do ombro para cima, se sobressaía a todos, quer dizer, o homem era alto mesmo e muito bonito. Então o povo passou a ser governado por um rei de carne e osso, que não obedecia, que era rebelde, que ficou vaidoso com a importância. Ele, depois que ele virou rei, ele ficou muito besta, ele já não esperava mais as ordens do Senhor, então o Senhor rejeitou o reinado dele. No céu ele já não era mais rei, certo? Muito bem. E começou a fazer um monte de rebeldia. E Deus falou então para ele, olha, rebeldia é como pecado de feitiçaria. Deus não tolera a rebeldia das pessoas. Muito bem. E Samuel intercedendo pelo rei Saul. Até que um dia Deus falou para Samuel, papo reto, assim, ó. A palavra de Deus é incrível, é papo reto. Falou assim para ele, até quando tu terás dó dele quando eu já o rejeitei? Deus falou ao profeta aqui, ao sacerdote Samuel, que já tinha cancelado Saul no céu. Saul já não era mais rei. Aqui na terra era uma questão de tempo apenas. Então, muito bem, vamos lá. Como foi Deus que permitiu Saul ser ungido, o Espírito do Senhor estava ali tentando fazer com que o rei Saul fosse um rei segundo o coração de Deus, mas não era. Depois de tanta rebeldia, depois de tantos perdão da parte de Deus, depois de tantos avisos, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E quando Deus não está na tua vida, aproximam-se espíritos das trevas, que nesse mundo só tem dois reinos, de Deus ou do diabo. Não tem outro termo, só que Deus respeita a nossa decisão. Mas o inimigo, ele invade a nossa vida quando nós não estamos blindados em Deus, quando nós não temos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, o espírito das trevas vieram e se apossaram do rei Saul. Perdão aqui. Muito bem.
Assim é com toda pessoa que brinca com Deus. Deus não se permite. O Deus não tolera o escarnecedor. Mas um dos atributos de Deus é a longanimidade, certo? Então, como é que vai ser longânimo? E um dos frutos do Espírito Santo é a longanimidade, justamente porque nós temos que ser parecidos com Cristo, com Deus em Cristo Jesus, que veio a esse mundo para nos mostrar como é ser um cidadão do céu. Ok? Muito bem. Então, nós temos que priorizar, agradar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, através de Jesus Cristo e a palavra dele. Mas aonde nós vamos encontrar a palavra se não for aqui? As diretrizes de Deus para a nossa vida se não for aqui. Então, gente, nós temos que levar muito a sério. A Bíblia fala para desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus. Temos que ser um bom exemplo, temos que exalar o bom perfume de Cristo em qualquer lugar que nós estejamos. Que Jesus disse lá no Novo Testamento que não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós não vamos ser retirados aqui desse mundo porque somos separados de Deus. Não, somos separados de Deus aqui mesmo nesse mundo, fazendo a diferença. É isso que Deus quer de nós. Amém? Então, vamos orar. Orar todos os dias, sempre que lembrarmos pelos dirigentes da nossa nação. Eu não, Val, vou fazer igual o outro pastor lá que pede a Deus que desviva esse que está aí. Não é assim, gente. Não é assim. Por isso que o mal se apodera de certas pessoas quando faz o que não está na Bíblia. Não está pautado aqui que nós temos que pedir a partida das pessoas ruins, das pessoas perversas, das pessoas que jogam sujo. Não, nem mesmo daquele pastor que está jogando sujo, está jogando pesado, está cada dia mais na lama, mas a gente não pode fazer isso, certo? Então não é só um, né, gente? Tem inúmeros pastores, líderes, bispos, apóstolos que estão cada dia mais na lama. Então, se fosse só um, até que estava bom. Mas tem muitos, e arrastando multidões após eles, que aplaudem, que acham bonito, que financiam, e não é isso que Deus quer para nós. Amém? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigada por essa palavra, obrigada porque Tu és um Deus de amor, Tu és maravilhoso, Senhor. Sabemos que o Senhor se importa conosco. Sabemos, Deus, que Tu estás no controle sempre e eternamente, Pai. Agradecemos, Pai, por ter mandado Jesus a esse mundo para nos dar paz, Senhor, para dar diretrizes aos nossos passos. Em nome de Jesus, meu Deus, tem compaixão da nossa nação, Deus. Olha, Senhor, o que está acontecendo com os vizinhos da nossa nação, Pai. O mal se aproxima, dias ruins se aproximam, Deus. Guarda nossas fronteiras, Pai. Limpa tudo que está errado, Senhor. A começar pelos que se dizem Teus servos, Deus. Em nome de Jesus, protege e guarda nossas crianças das ideologias tortas das trevas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, esse casamento, Senhor, que está em tormento, que está se dissolvendo, ninguém tem paciência com ninguém, ninguém quer suportar ninguém e a solidão se aproxima. Ô Jesus, tem compaixão, Pai, dos idosos, Senhor, que estão abandonados, com solidão muito triste, Senhor, nos asilos, nos abrigos, Senhor, das crianças. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Não deixe que desviemos dos Teus santos caminhos, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a ouvir Tua palavra, ouvir Tua voz.
É o que eu te peço com perdão dos nossos pecados, Pai. Amém. Então, é isso, gente querida. Mais uma vez, muito obrigada e Deus te abençoe.